Olá, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no programa Igreja Presente pela Rede Século XXI, com o nosso cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, que nos recebe mais uma vez, como todas as semanas, aqui para levar para você informação, conhecimento, novidades da Arquidiocese e também da Igreja que está em todo o Brasil e no mundo inteiro. Dom Odilo, mais uma vez, muito obrigado por nos receber. Pois não, é um prazer, saudação a vocês todos e eu os convido para acompanharem mais este momento de conversa, Igreja Presente, quer ser um momento de acompanhar a vida da Igreja que está presente na sua vida, está presente na vida da sociedade, da comunidade humana. Dom Odilo, eu quero retomar o assunto de semana passada, que era dia do vovô, dia da vovó, e até provocar uma pergunta aqui, que é a Igreja, como ela tem visto essa pessoa que já está idosa, que já está com uma certa idade, que às vezes pela sociedade é deixada de lado, não aceita dentro de casa, porque ela já produziu, já fez e até se torna um incômodo para muitas pessoas. Como é que a Igreja vê isso, Dom Odilo? Bem, a Igreja quer valorizar toda pessoa, e nesse caso estamos falando das pessoas idosas, dos avós. O Papa Francisco tem chamado a atenção mais vezes para a importância de não se descartar os idosos, de não se considerar os idosos como quem já não tem mais nada a dizer, nada a contribuir. Pelo contrário, que os idosos têm muito a dizer e a contribuir e que a contribuição deles é valiosíssima para a cultura, para a comunidade humana, para a família, para a educação dos filhos, dos netos. Não é bom se os idosos são deixados de lado. Isso cria um vácuo, um vazio na transmissão de valores, né? Na transmissão daquela sabedoria, daquela experiência que é própria das pessoas já mais vividas, que têm mais serenidade, que já não se assusta mais diante de nada, ou também sabem tomar as atitudes devidas diante dos fatos. Que isso faz um grande bem para os mais jovens, para as crianças e adolescentes também. É a transmissão do conhecimento, inclusive da fé. Inclusive da fé. A transmissão da fé, sim, depende muito das pessoas mais idosas, não só delas, evidentemente, mas elas não podem deixar de dar a sua parte também na transmissão da fé. Existe uma quebra de gerações, aí eu estou usando essa palavra, Dom Odilo, eu quero que o senhor entenda bem. Nós estamos vivendo uma época dos anos 60, 50, onde as pessoas valorizavam de maneira intensa a transmissão da fé, a transmissão do conhecimento da pessoa idosa. Para uns anos 2000, onde parece que a família não está sendo tão valorizada, existe um problema aí? Não sei se eu consegui fazer entender, Dom Odilo. Como é que o senhor tem visto isso? Bem, não é de hoje, né? Não é de hoje. Nós vivemos novos aspectos desta, eu diria, ruptura, né? Quebra de gerações. É um fato constante na humanidade. Existe sempre uma ruptura de uma geração para outra. Mas quando essa ruptura se torna muito radical, nós vivemos uma sociedade fragmentária. Isso talvez está mais acentuado hoje do que em épocas passadas, quando se valoriza demasiadamente apenas o momento presente, o novo, aquilo que de alguma forma traz vantagem. Então nós temos algumas coisas que caem na vista, né? Por exemplo, a questão da moda muda de um momento para outro, mudando totalmente. Então, o que valia, o que era bonito até ontem, hoje não vale, não é mais bonito. E já entra um outro padrão, outros referenciais. Isso vai também para os comportamentos, né? E se pretende da mesma forma, que os comportamentos que valiam não valem, valem outros, e assim por diante. E cria-se, portanto, um vazio de referenciais. O homem, aliás, os filósofos, né, chamam isso de sociedade líquida, que não tem mais solidez, que não tem mais onde pegar, porque tudo é muito volúvel, né? Tudo vira fumaça, tudo passa assim que você não tem mais onde se firmar em nada. Isso, ao meu ver, é perigoso para a cultura, porque se cria uma
volatilização, né, da cultura, dos valores morais, dos valores religiosos, dos valores referenciais. E o que fica? Fica simplesmente o sujeito, que cada momento quer uma coisa, pensa uma coisa, que gosta de uma coisa, que se emociona com uma coisa, e corre-se atrás, portanto, disso que é do momento. E perde-se, portanto, todo um conjunto da edificação dos valores, de uma cultura, de uma civilização. Isso vai influenciar de alguma maneira a vida das vocações, novas vocações? Nós estamos já abrindo o mês das vocações esse mês de agosto, não é? Antes que o senhor fale até desse aspecto vocacional, mas esses problemas que a família vem enfrentando, do idoso, vai influenciar de alguma maneira as vocações, Dom Gil? Certo que isso também influencia, porque a vocação entendida na igreja, primeiramente a vocação, a vida cristã, é esta grande vocação, né? A vocação, a vida cristã, supõe uma referência firme na fé em Deus, em Jesus Cristo Senhor e Salvador, na igreja, no ensinamento do Evangelho, nos valores dos 10 mandamentos. Ora, isto são, digamos, valores que nós não podemos botar fora, não podemos virar a página de uma hora para outra, são referenciais permanentes. E isso não casa com essa ideia de volatilização, né, de mudar toda hora, né, de fragmentação total. Portanto, isso já cria dificuldades para viver a própria vocação cristã. E se nós formos falar das várias vocações, por exemplo, a vocação à família, ao casamento, também sofre com isso imensamente, a dificuldade de formar relações estáveis, de um casamento que se comprometa para uma vida toda, de um compromisso assumido responsavelmente com uma pessoa, dos pais que se comprometem com os filhos, na educação, na formação, e assim por diante, né? Por outro lado, as vocações dentro da igreja, como a vocação religiosa, supõem aquela referência firme e estável àquilo que eu já falei, né? A Jesus Cristo, ao Evangelho, ao Reino de Deus, que não dá para estar trocando a toda hora, são referenciais sólidos, né? Aquilo que Jesus diz, casa sobre a rocha, né? E assim a vocação sacerdotal, da mesma forma, sem ter uma fé firme, uma referência sólida para a vida, não tem vocação sacerdotal. Então, esta crise cultural, crise de referências, crise de valores, de fato está muito presente. É uma explicação importante para compreendermos o contexto atual de falta de vocações, de falta de valores éticos sólidos, casamentos mais sólidos, de uma educação que tenha coragem de dizer sim, não, portanto que diga é valor, não é valor, de uma vivência social que se baseie em critérios de honestidade, de justiça, de respeito, de dignidade, né? Porque também isso, né? Se vale a emoção do momento, o gosto do momento. Bem, hoje eu tenho vontade de pegar o que é do outro, pôr a mão no dinheiro público, vale porque eu gosto, né? Mas não pode ser assim. Então, realmente, essa volatilização, né, dos valores, dos referenciais para a vida, acaba dissolvendo também o convívio social. E até o aspecto financeiro, Dom Adilo, porque antigamente as famílias tinham o costume de ter 6, 7, 8 filhos, né? E hoje, com o compromisso financeiro, a dificuldade de se conseguir um emprego, de se conseguir um hospital para colocar os filhos para ter a consulta médica, as famílias têm diminuído o número de pessoas. Enquanto se tinham 6 filhos, hoje em dia a família tem 1, 2, 3 filhos, e olhe lá quando tem 3 filhos. Isso influencia também para se ter uma nova vocação religiosa dentro da família. Tudo isso vai mexendo com a igreja sem também. Sem dúvida. A diminuição do número de filhos nas famílias também é um dos fatores que explica a dificuldade de ter vocações, né? Por muitas razões, né? Muitas vezes também até o menino ou a menina possa querer, né? Eu quero ser padre, eu quero ser religioso ou religiosa. Às vezes a família faz tudo para não ser, né? Porque está muito apegada, já tem um projeto todo para o filho, para a filha, um futuro construído e não gostaria de ver que isso não acontecesse.
O importante é deixar com que o filho e a filha escolham aquilo que eles querem também. Ser religioso, ou ser advogado, ou ser médico, isso é importante, Dom Odilo. Certo, os pais naturalmente ajudam a fazer o discernimento, a orientar, mas no fim é importante respeitar também as escolhas dos filhos, para que eles se sintam identificados com aquilo que vão fazer, porque realmente sentem que é parte da sua tendência natural, o seu gosto pela vida, que eles vão fazer aquilo que não é imposto por outros, mas que parte deles mesmos. Como é que o senhor Dom Odilo vê daqui a alguns anos esse aspecto das vocações? Aumentam, diminuem, permanecem? Existe algum pensamento do senhor nesse sentido? Bem, nós esperamos dias melhores, a esperança, né? O cristão não pode perder a esperança. Por outro lado, nós contamos, né, com a graça de Deus, e Deus é Senhor da Igreja, e o que Deus quer que aconteça e que seja levado avante, Ele também vai dar as graças, vai dar ajuda para que isso aconteça. Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? Temos que fazer a nossa parte. Precisamos continuar a motivar, a fazer a evangelização, a formar o bom cristão. Novas vocações vão surgir com certeza. Dom Odilo, eu queria então a palavra final do senhor para o dia de hoje, então, para o nosso programa. Queria que o senhor aproveitasse esse instante para falar para os padres do Brasil, né? Estamos começando o mês das vocações, e já preparar o coração desse povo para esse mês de agosto tão importante. Nós estamos iniciando o mês dedicado às vocações aqui no Brasil, não é em outros países. Este mês das vocações acontece só aqui no Brasil. E é um mês especialmente dedicado a valorizar as vocações, a rezar pelas vocações e a estimular o surgimento das vocações. Então vamos fazer essas três coisas: valorizar as vocações. Segundo, estimular o surgimento de vocações. Terceiro, rezar pelas vocações sacerdotal, religiosa, a vocação à família, ao casamento, que é uma vocação também e precisa ser encarada assim, para que Deus chame missionários, né? E dentro da comunidade da igreja, todas as vocações para o desempenho da missão da igreja. Por exemplo, a vocação do diácono, do catequista, do ministro da Sagrada Comunhão, do ministro dos enfermos, a vocação do leigo que se dedica à vida social, política, à educação. Todas são vocações, sim, enquanto cristão, enquanto pessoas inseridas na sociedade. Que Deus abençoe, que Deus dê a graça de viver com generosidade, cada um a sua vocação, que é o seu modo de passar bem a vida, de colocar a vida para ser útil para os outros e para a glória de Deus e, é claro, para ter também a recompensa de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.